Atos, capítulo 9, de 1 a 9, assim diz a palavra do Senhor. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor e, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, nada, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem comer, durante os quais nada comeu nem bebeu. Até aí, vamos orar? Senhor, fala conosco nesta noite, fala ao nosso coração. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar? Saulo de Tarso é o título para a nossa mensagem. O contexto, meus irmãos, desse texto que foi lido aí, foi quando a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo estava sendo perseguida. Vocês devem estar lembrados que nós já estudamos aqui que dois poderosos diáconos, né? Poderoso é a maneira de falar. Dois homens de Deus, Estevão e Filipe, que eram evangelistas, né? Exímios evangelistas. O primeiro, Estevão, foi brutalmente assassinado lá em Jerusalém. O segundo, para não morrer, fugiu. Houve uma grande perseguição da igreja. Então, Filipe saiu por toda parte, juntamente com outros crentes, e aí ele pregava o evangelho. Foi para a região da Samaria, aquela região que fica ao norte do país. Evangelizou aquelas regiões, aquelas localidades. Só um instantinho. Foi para aquelas localidades e ali evangelizava, lá na Samaria. E, ao que parece, ele plantou uma igreja ali. Os apóstolos em Jerusalém, eles não tinham saído de Jerusalém, aproveitaram, né, sabendo do que estava acontecendo na Samaria, enviaram dois representantes. E ali os apóstolos João e Pedro oraram por aqueles irmãos que receberam o Espírito Santo, de acordo com o texto da palavra de Deus, lá no capítulo 8. E ali eles oraram e aqueles irmãos de Samaria receberam o Espírito Santo e foram batizados. Então, a vida seguiu. Os apóstolos voltaram para Jerusalém e aquela igreja continuou crescendo. Filipe, por sua vez, foi tomado, guiado pelo Espírito Santo e disse para ele ir para uma determinada região, um determinado local, que era uma área desértica. E ali, quando Filipe está naquela localidade, encontra um homem que estava lendo as Escrituras Sagradas, um texto do Antigo Testamento, Isaías. Ele que era um evangelista, que não perdia a oportunidade para evangelizar, se aproxima do homem, se aproxima do carro e pergunta para iniciar uma conversa. Você que é um servo de Deus, uma serva de Deus, e que quer evangelizar e que deve evangelizar, deve fazer isso. Deve se aproximar das pessoas, deve fazer perguntas às pessoas, deve ser simpático às pessoas, deve fazer amizade com as pessoas. Tem muita gente que vive a vida toda emburrada,
Gente que vive a vida toda sem falar com ninguém, sem fazer amizade com ninguém, sem conversar com as pessoas para que Deus dê uma oportunidade para ele ou ela evangelizar. Nós precisamos ser simpáticos com as pessoas. Nós que temos o Espírito Santo, precisamos pedir a Deus oportunidades, pedir ao Senhor que abra portas para nós evangelizarmos, porque nós é que temos esta obrigação, este dever do evangelismo. Então, comece uma conversa, comece um diálogo, fazendo perguntas, elogiando, perguntando, quem sabe, se a pessoa entende o evangelho, se a pessoa lê a Bíblia, se a pessoa ora. Esta é uma maneira ótima para nós nos aproximarmos das pessoas. Agora, o que não pode é ficarmos a vida toda, irmãos, de braços cruzados, indiferentes, vivendo a nossa vida em si mesmados, vivendo apenas para nós, vivendo apenas para o nosso trabalho, só para ganhar dinheiro. Não é isso? Não, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ficar rico, eu quero fazer acontecer. Amém. Mas e o evangelho? Como é que fica? Não somos filhos de Deus? Não somos evangelistas? Não fomos chamados para também evangelizar? Pois é, Filipe era este homem. De repente, depois de ter evangelizado um homem ali, um etíope, Filipe sai de cena. E entra um outro homem, mais evangelista, mais poderoso, me permita essa palavra, mais intrépido, mais corajoso, mais ungido, mais cheio do Espírito Santo do que Filipe, se é que nós podemos dizer isso. Este chama-se Saulo. Até o presente momento, ele não estava convertido. Ele, então, Saulo, que era um perseguidor da igreja, é convertido pelo próprio Senhor Jesus, e a partir daquele momento ele se torna um grande desbravador, um grande conquistador de almas, de vidas, e vai por toda parte, por todo mundo daquela época, né? Vai para a Europa, vai em muitas partes do Oriente Médio, e ele vai prega a palavra de Deus. Mas, antes de falarmos dos seus feitos, vamos ver o que é que o texto que nós vemos aí nos fala, nos ensina, para que nós não atropelemos e não demos passos, né, além daquilo que a gente pode alcançar. Vamos começar, então, com a vida pregressa, depois a vida atual e depois a vida futura do apóstolo Paulo, que é exatamente o que esse texto aí diz, mais ou menos, para nós podermos entender a palavra de Deus e nós podermos tirar lições preciosas para a nossa vida. O que é que nós podemos aprender no texto aí? Em primeiro lugar, vamos falar sobre a vida pregressa, ou a vida passada de Saulo. Até então, o nome dele era Saulo, Saulo de Tarso. Só depois aqui o nome dele é mudado para Paulo. Vamos falar um pouco sobre a vida passada dele. Ele era natural de Tarso, como ele mesmo havia dito. Tarso era uma cidade que ficava na Cilícia, naquela época. Hoje seria Turquia. Se você for no mapa, vai encontrar Tarso neste país chamado Turquia. Paulo, ou Saulo, ele aprendeu aos pés de Gamaliel. O texto da palavra de Deus, lá em Atos 22, 3, nos informa o seguinte: eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel. Então, que cidade era? Jerusalém. Ele foi criado em Jerusalém, aos pés de nada menos do que um renomado homem piedoso, que era fariseu, mas que era muito respeitado, chamado Gamaliel. E ele continua dizendo, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus.
assim como todos vós o sois no dia de hoje. Paulo estava diante de uma plateia lá em Jerusalém falando estas palavras, dizendo quem ele era, onde ele tinha nascido, onde ele tinha se criado, quem foi o seu mestre, e ali ele estava. Só que nesta ocasião ele já estava convertido. Saulo se tornou fariseu. Não era para qualquer um fariseu. Fariseu era o posto mais alto da religião. Era o mestre dos judeus naquela época. Né? Era o mais poderoso grupo religioso da época do nosso Senhor Jesus Cristo. Eram muito rígidos em sua obediência às tradições e consideravam mais importantes do que as palavras dos profetas. Para os fariseus, as tradições eram mais importantes do que as palavras dos profetas. Imaginem só. E foi por isso que o Senhor Jesus Cristo confrontou aquela gente e os chamou de raça de víbora. E o Senhor Jesus também falou que eles estavam anulando a palavra de Deus ou a lei de Deus por causa da tradição deles. Então, veja só, Saulo perseguia a igreja de Deus. Estou falando ainda da vida passada dele, neste período em que ele não estava convertido ainda. Depois de muito tempo de convertido, ele escreveu uma carta e falou sobre esta época na vida dele. Ele diz assim: porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Ele escreveu para os Gálatas, tá? 13. Segundo lugar, vamos falar agora sobre a vida atual de Saulo de Tarso. Falando sobre a vida pregressa, agora vamos falar um pouco sobre a vida atual. Eu me refiro à vida atual, um período pouco anterior à sua conversão, até o dia da sua conversão. Ele ameaçava de morte os discípulos do Senhor, que está aí na sua Bíblia, no primeiro versículo, ele ameaçava de morte, Saulo respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Segundo lugar, ele castigava os discípulos do Senhor. Capítulo 26, 11 diz assim: muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por causa mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Então, ele ameaçava, ele perseguia, ele maltratava, ele castigava os crentes, os filhos de Deus, os servos do Senhor. Este era o Saulo, que era tão importante naquela época. Terceiro lugar, pedia autorização para prender os discípulos do Senhor. A quem ele pedia autorização? Ao sumo sacerdote. O Sinédrio, que era justamente um tribunal composto de 71 membros, era justamente composto pelos sacerdotes, pelos fariseus, dos quais Saulo era um deles. Só que tinha um sumo sacerdote, que era o líder de todo o grupo. Saulo vai justamente ao líder, ao sumo sacerdote, pedir autorização. Quero pedir que o Senhor me dê aí autorização, que se eu encontrar essa gentalha por aí, eu vou prender e vou trazer arrastados para cá, para Jerusalém, para eles serem julgados e condenados. Vocês devem estar lembrados que Saulo participou da morte de Estevão, aquele servo de Deus que estava pregando o evangelho lá em Jerusalém, lá no capítulo 8 de Atos. Então, Estevão prega o evangelho a um grupo de líderes religiosos lá dos judeus, e ao final ele é assassinado, e Saulo, na verdade, estava ao lado deles lá, compactuando, sendo conivente com a morte do servo de Deus. Então, ele pedia autorização, versículo 2, e lhe pedia cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres,
os levasse presos para Jerusalém. Então, ele, Saulo, queria autorização, porque as coisas eram organizadas. Não era assim de qualquer jeito, não. Era assim, simplesmente cismar, ir lá, prender, fazer. Não, tinha que ter autorização do Sinédrio e principalmente do sumo sacerdote para prender os crentes e trazer e levar para Jerusalém. Quarto lugar, ele, Saulo, encerrava os santos nas prisões, ou seja, prendia os crentes. Atos 26:10 diz: e assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. Quinto lugar, Saulo dava seu voto para aprovarem o assassinato dos santos. Ele diz assim: e contra estes, né, contra os crentes, dava o meu voto quando os matavam. Por exemplo, tinha uma votação, a gente mata ou não? Ele era o primeiro a dizer: mata essa gente aí, mata, prende, faz, pode fazer qualquer coisa. Tem o meu voto aí de aprovação. Sexto lugar, ele era comissionado pelos principais sacerdotes. Lá no versículo 12 diz assim: com estes intuito, parti para Damasco, levando autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionados. Então ele vai para Damasco sob a égide dos sacerdotes de Jerusalém, principalmente do sumo sacerdote. Ele vai para prender os crentes e para trazer para Jerusalém. Então, ele não estava fazendo um trabalho só, ele não era um lobo solitário, ele era um mandante, ou mandado, melhor dizendo. Ele era alguém que o grupo, né, dos líderes religiosos, para não falar dos criminosos, Saulo estava sendo palmandado, como nós falamos. E Saulo vai para Damasco, né, uma cidade que ficava ao norte, para prender os crentes comissionados pelos principais sacerdotes. Agora vamos para o último ponto da nossa mensagem. Vida futura. Vamos falar um pouco sobre a vida futura de Saulo de Tarso. Já vimos a vida pregressa, vimos a vida atual, agora vamos ver a vida futura. A vida futura é a partir daquele momento da conversão até a sua morte. Vamos falar algumas coisas, não vamos falar tudo, é claro, porque tem muita coisa da vida de Saulo, que agora se torna Paulo, mas vamos falar algumas coisas. Primeiro, foi parado e convertido por Jesus. Por favor, volte para a Bíblia aí. Versículo 3. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor e, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Veja só, Saulo foi parado. Ele era uma máquina de matar. Ele era um assassino. Ele era bruto. Quando ele achava um crente, o mínimo que ele fazia era prender. Então ele foi parado. Diz o texto, caindo por terra. Jesus o interceptou. Ele estava indo para Damasco, saiu de Jerusalém, indo para Damasco com uma equipe, com um grupo de homens. Não sabemos se ele estava... O texto não nos informa se eles estavam montados ou a pé. É provável que eles estivessem montados a cavalo. Então, ele foi parado e depois convertido. E se você entende de português, aí é voz passiva, não é reflexiva. Ou seja, ele foi parado, é voz passiva, ele não se parou, ele foi convertido, ele não se converteu. Aliás, a gente não se converte. Ah, eu me converti tem 10 anos. Não, você não se converteu, não, meu querido. Você foi convertido, é voz passiva. Reflexiva é se você se converte, mas você não se converteu. Você foi convertido por alguém. Você foi alvo de Jesus. Jesus te converteu. Foi o que aconteceu aqui.
Jesus parou o sujeito. Pare! Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que você está me perseguindo? Quer dizer, ele deve ter tomado um susto terrível, porque ele achava que estava agradando a Deus, porque ele achava que estava fazendo a vontade de Deus. Só que ele não conhecia Jesus na vida dele. E quem não conhece Jesus é um religioso e que vai para o inferno. Isso mesmo. Você vai olhar para o mundo, as pessoas são religiosas. Elas vão para a igreja, né? Oram o terço, elas creem no espiritismo, né? na reencarnação, elas creem nas doutrinas da religião delas, elas fazem os trabalhos religiosos deles ou delas, só que não são salvas e nunca vão ser salvas, a não ser que encontrem Jesus, a não ser que sejam paradas por Jesus, como foi o caso aqui de Saulo. Foi parado, foi interceptado, e Jesus deu um recado a ele: você está me perseguindo. E claro, por não saber, Saulo vai e perguntou: quem é, Senhor? O que é que o Senhor está falando? Quem está falando? E Jesus: eu sou Jesus. Não era... Eu sou Jesus a quem me persegue. Jesus estava em cima. Jesus, ele viu uma luz. Ele teve uma visão. Ele viu o próprio Jesus. E Jesus vai e fala para ele que ele estava fazendo algo errado. Vejamos, irmãos, em poucas palavras, algumas contradições da vida de Paulo. Estava a caminho para praticar a maldade, mas foi interceptado e encontrou bem. Encontrou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Era inconverso, ou um homem religioso apenas, mas não era convertido. Agora é convertido pelo Senhor. Tão religioso que achava que estava fazendo a vontade de Deus, que estava agradando a Deus. Aliás, o próprio Senhor Jesus Cristo disse uma vez que quem fazia estas coisas, os prendia, matava, assassinava os crentes, estavam fazendo isso achando que estava agradando a Deus. O Senhor disse lá em João 16:2, ele vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo que vos matar julgará, com isso tributar culto a Deus. Saulo era extremamente zeloso no judaísmo, agora é zeloso no cristianismo. Saulo era perseguidor do evangelho, dos crentes, agora estava sendo perseguido por causa do evangelho. Ele era um líder, ele era um fariseu lá do judaísmo, agora ele era um líder do cristianismo, se torna um líder do cristianismo. Estava a serviço de uma seita, agora convertido, estava a serviço do reino de Deus. Era muito rico, sim, ele era rico financeiramente, ele tinha muito dinheiro. Um fariseu não é... Geralmente os fariseus eram ricos, eles eram muito ricos. Agora ele era um pobre, não tinha um caibor, mas era um homem poderoso, cheio do Espírito Santo, e pregava o evangelho por toda parte. Talvez seja por isso que muita gente não quer saber do cristianismo, porque quando se converte, não tem riqueza. O cristianismo não é fonte de riqueza. O cristianismo é fonte de graça e de misericórdia. Quem vem para Cristo encontra mais do que riqueza, encontra a vida eterna, encontra a salvação. Uma vez ele disse assim: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Então ele perdeu todas as coisas, além dos bens materiais, ele perdeu prestígio, porque o prestígio dele era na religião dele, ele jogou tudo na lata de lixo, mas agora ele era um homem reconhecido por Jesus. Ele era um homem de Deus, ungido, cheio do Espírito Santo. Agora ele vai pregar o evangelho santo da graça do Senhor. Agora, voltando para a sua experiência de conversão. Saulo diz que ouviu uma voz.
Está lá em Atos 26, 14. Qual foi a voz que ele ouviu? Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Recalcitrar é resistir. Saulo estava resistindo o poder de Deus. Né? Aguilhão é aquele ferrão de ferroar boi. Então, ele estava resistindo aquele ferrão. Aquele ferrão que eu falo é aquele ferrão que guia os dois bois que vai na carroça. Então, é aguilhão. Né? Eu não sei se ainda existe isso, aquela carroça de boi, puxada por dois bois, e quem vai em cima da carroça vai com um ferrão, ferroando para os bois serem guiados. E Paulo, né, estava resistindo, como que dando murro em ponta de faca, como nós falamos. Segundo lugar, segunda coisa da vida futura do apóstolo Paulo, na verdade ainda era Saulo de Tarso, porque agora depois se torna apóstolo Paulo, foi que ele foi guiado pelo Senhor Jesus Cristo, orientado pelo Senhor. Veja aí na sua Bíblia, versículo 5, ele perguntou: quem és tu, Senhor? A resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues, mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Portanto, aqui nós vemos ele sendo guiado pelo próprio Deus, sendo guiado para ir buscar a vontade de Deus. Todo crente é guiado pelo Espírito Santo. Se você não é guiado pelo Espírito Santo, então você não é crente. Saulo, quando ele se converteu, ele foi guiado pelo Espírito de Deus, orientado. Depois ele veio a escrever na sua carta aos Romanos: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são guiados por Deus. Terceiro lugar, ou a terceira coisa futura na vida de Saulo, foi o seu comissionamento, foi a sua vocação, foi o seu chamado. Você vai perceber que Saulo, ele se converte ou é convertido e logo, logo ele é chamado, vocacionado para ser agora ministro do Evangelho, pregar a palavra de Deus, pregar aos gentios, levar o Evangelho do Senhor. Lá em Atos 26, 15. Se você puder, abra aí. Atos 26, 15. A palavra diz assim lá em Atos 26, 15. Então, eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues, mas levanta-te e firma-te sobre os pés, sobre os teus pés, porque por isso te apareci. Veja só, para te constituir ministro e testemunha. Aqui então nós estamos vendo o Senhor já vocacionando, chamando para ele testemunhar do evangelho, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então, veja só, eu e você fomos chamados, vocacionados para convertermos as pessoas da potestade de Satanás para Deus. É mais ou menos, fazendo uma comparação, é você pegar assim um sujeito pela gola, assim, agora, a partir de hoje, você vai servir a Jesus. Vem cá, vou te colocar no reino de Deus. É claro que isso aqui é uma figura de linguagem, é uma ilustração.
porque quem faz a obra é o Espírito Santo, mas a ideia que quando o texto diz para converteres, para abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. É você fazer tudo o que estiver ao seu alcance para salvar vidas, para salvar os pecadores. Porque eu vou dizer uma coisa, não tem, não tem missão mais nobre do que salvar uma vida, do que libertar um pecador, do que trazer um pecador do reino das trevas para o reino de Deus. Não tem nada mais importante, meus irmãos, e que nós possamos nos submeter ao Senhor para sermos guiados, direcionados, orientados pelo Senhor para que Ele nos dê vidas, como fez John Knox. Dá-me a Escócia ou então morrerei. Ali você vê um homem voltado, com a alma completamente entregue à obra, ao serviço, ao ministério. Foi o que aconteceu com este homem aqui, Saulo de Tarso. Então, a sua vocação foi imediata. No versículo 16 que foi lido, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha tanto das coisas em que me viste, como daquelas para as quais te aparecerei ainda. Então, meus queridos, foi isso que nós mudamos aqui. Foi isso que Deus colocou no nosso coração. A vida de Saulo de Tarso, um perseguidor inveterado da Igreja de Deus. Ele foi parado e foi convertido pelo Senhor Jesus Cristo. Ele foi comissionado a trabalhar como missionário e ele fez isso de uma forma maravilhosa. Ele fez isso de uma forma extraordinária, porque ele se entregou de corpo e alma. E ele saiu pregando o evangelho. Ele ele empreendeu uma viagem missionária, e naquela época ele viajava, as pessoas viajavam geralmente de navio, por terra a cavalo ou pelo mar de navio, e ele geralmente viajava de navio. E ele fez uma viagem extraordinária, pregando o evangelho, plantando igrejas pelas localidades, pelas regiões onde ele passava. Primeira viagem, segunda viagem, terceira viagem, e onde ele passava, ele fundava a igreja, e depois ele voltava para visitar aquelas igrejas, para ver se estava tudo bem. Depois ele promovia eleição de presbíteros ou de líderes nas igrejas que ele fundava. Saulo, ele escreveu 13 epístolas ou cartas que se tornaram Bíblia, a palavra de Deus, riquíssimas. Quando nós lemos as epístolas de Paulo, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Tessalonicenses, depois vem Timóteo, depois vem Tito, Filemon, 13 pérolas, preciosas pérolas. Leia, estude. Você só vai compreender plenamente a revelação de Deus se você ler estas epístolas. Você, se não ler as epístolas do apóstolo Paulo, você compreenderá parcialmente a revelação de Deus. Precisamos nos quedar, estudar aos pés do apóstolo Paulo, como ele estudou aos pés do seu mestre lá, o fariseu, lá no Antigo Testamento. Ele fundou várias igrejas. Ele foi perseguido terrivelmente. Foi espancado, apedrejado e preso várias vezes. E a sua vida foi coroada com a decapitação. Foi um homem que viveu e morreu para Cristo. Assim deveria ser a vida de cada um de nós.
viver e morrer para Cristo, dar a alma, dar a vida, pregar o evangelho diuturnamente, todos os dias da nossa existência, com todo o coração, com toda a alma, com toda a fé, porque se os homens não nos reconhecem, pode ter certeza que nós temos um galardão lá no céu. E esse galardão é para os filhos de Deus, para os servos do Senhor. E o galardão ninguém pode tirar daqueles que se dedicam de corpo e alma para o evangelho do Senhor. Que Deus abençoe a vida de cada um de nós, a sua vida, e que Ele reavive, que Ele coloque fogo no nosso coração, para que a chama em nós acenda cada vez mais e nós possamos pregar apaixonadamente, comprometidamente, todos os dias da nossa vida, porque os dias são maus e Jesus, o nosso Salvador, está voltando a qualquer momento. Senhor, obrigado pela tua palavra, muitíssimo obrigado. Obrigado por esta história inspiradora, a história do apóstolo Paulo. Queremos te louvar, te glorificar e pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos dê graça, para que nós possamos também, Senhor, fazer aquilo que o Senhor nos deu a fazer, aquilo que o Senhor nos comissionou a fazer. É bem verdade que a gente não tem a mesma condição ou capacidade do apóstolo Paulo, mas vamos fazer aquilo que o Senhor nos mandar fazer, dentro das nossas limitações, mas com a ajuda e no poder do Espírito Santo, Senhor. Vocaciona os teus filhos, chama os teus filhos, renova, restaura, capacita, unge o coração de cada um, Senhor, e manifesta a tua graça em suas vidas, Senhor. Queremos confessar os nossos pecados, reconhecer que nós não temos sido evangelistas como deveríamos, pregadores como deveríamos. Pedimos perdão por termos sido negligentes, omissos, e pedimos que o Senhor nos renove, nos capacite, e que o Senhor levante, ó Deus, homens e mulheres nesta igreja, ungidos e capacitados para fazerem a tua obra segundo a tua vontade, Senhor, e o teu querer. Muito obrigado por tudo. Nós oramos gratos, Senhor, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Vamos encerrar,